É isso, tudo pronto? Acende a luz. Vem cá, vem cá. Limpou? Limpou! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Reinvente Podcast, o lugar onde a cada episódio a gente reinventa o papo sobre marketing. Eu sou a Andressa e você é a host da primeira temporada. Se você tá chegando agora, esse é o episódio de estreia do podcast oficial da Reinvente Marketing. A cada 15 dias, a gente vai sentar aqui com profissionais da área para compartilhar experiências e o dia a dia de quem cria. E o primeiro convidado, o tema não poderia ser diferente, né? Audiovisual. Como começar, se vale a pena fazer faculdade, como é um dia a dia desse profissional e o que realmente faz um vídeo prender a atenção. Vamos falar sobre direitos autorais, que é o papo do momento no audiovisual, então bora começar esse papo. E para essa conversa, eu não poderia chamar ninguém mais, ninguém menos do que o meu parceiro aqui no audiovisual. O Heitor, ele tem 17 anos, integra aqui o nosso time do audiovisual, tem muita experiência para contar. Seja muito bem-vindo, Heitor! Muito obrigado! É uma honra estar aqui nesse episódio de estreia do Reinvente Podcast. Coisas finas. E eu, cara, tô ansioso porque eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito da hora. Vamos estar realmente batendo esse papo sobre o audiovisual. Vamos falar um pouquinho também como eu comecei, como a gente começou, né, nesse mundo, nesse universo maravilhoso que a gente tanto ama. E tudo e mais um pouco, né? E tudo e mais então um pouco. Então você já se inscreva, já curte aí que vai estar sensacional esse episódio. Escuta o Heitor, hein? Quando ele fala é porque coisa verdade, é séria, né? O negócio é babado. É... Então vamos começar a nossa conversa, né? Contar aí todos os babados Todos que a gente tem sobre o audiovisual, né? Heitor, vamos começar, né, pelo começo, por gentileza, certo. como diz aqui o nosso roteiro. Como o audiovisual entrou na sua vida? Tá, vamos lá. Vamos começar com, né, começo, né? Por incrível que pareça, eu comecei... Assim, o audiovisual esteve na minha vida muito... Desde o começo, na verdade, da minha vida. Quando eu era criança mesmo, acho que um hot take sobre o Heitor é que quando eu era pequenininho eu tinha brincava meio assim de ter um canal no YouTube. Eu acompanhava muito aqueles canais antigos de Minecraft, né? Que toda criança já viu. E, tipo, eu ficava maravilhado com aquilo, sabe? Era uma coisa muito legal. Eu já cheguei a brincar um pouquinho com um programa de edição antigamente, que era o KineMaster. Não sei se você se lembra desse programa, desse aplicativo, que era um editorzinho que tinha na Play Store. E eu gostava de brincar com fundo verde, essas coisas assim. Era da hora. Mas eu fui mesmo querer me aprofundar mais no audiovisual, querer me entrar mais nesse mundo no primeiro ano do ensino médio. Que foi quando eu estudava no Colégio SESI, né, lá em Paranavaí, né, eu nasci em Sorocaba, em São Paulo, eu sou natural de São Paulo, mas eu me mudei para Paranavaí em final de 2019, e aí eu fiz o primeiro ano lá no SESI, de Paranavaí, que é uma cidadezinha, interiorzinha assim de Paraná. E foi lá onde eu fiz o curso de microcinema. Eles estavam dando um curso, acho que eles vinham de Curitiba, era um curso EAD. E aí eles disponibilizaram esse curso de microcinema. E aí foi onde eu meio que peguei essa base inicial do que é o que é um microcinema, né? Essa coisa mais do cinema independente, como que você pode produzir alguma coisa, como é que funciona essa parte básica, assim, do audiovisual. E foi, tipo, a base que eu formei ali no momento e para eu começar a entrar mais nesse meio, né? E aí foi quando, depois de um tempo, né, a minha a Márcia, né, Márcia Evangelista, que também ela tem um podcast, o Restart Podcast. Ela é maravilhosa, inclusive. Maravilhosa ela, inclusive eu tô fazendo parte desse projeto dela, como fazendo cortes, como editor, fazendo também algumas fotografias durante os episódios dela. Ela viu essa oportunidade, né, quis me ceder meio que essa oportunidade de também estar dentro do audiovisual mais ainda, e ela falou que eu poderia estar entrando, assim, na Reinvent pra ver, né, como experiência e tudo mais, e meio que foi a partir dessa experiência da Reinvent e tudo o que eu vivi aqui dentro, né, junto com as pessoas que já tinham aqui dentro, que eu subi nesse meio tempo e que eu continuei, assim, me aperfeiçoando, até hoje me aperfeiçoo, estudo, que querendo ou não, a gente nunca para de estudar audiovisual, Sim. né, o audiovisual, ele se reinventa a cada momento, né, igual...
né, como tudo tá muito rápido, então sempre tem coisas novas vindo aí. Então eu tô até hoje nessa caminhada, né? Ah, incrível. E é muito bom porque com 17 anos, tá todo mundo tentando descobrir ainda o que O quer, que que né? é? Tá ainda tentando passar na escola, tá tipo assim, Ixi, terceirão, tem gente que quer tirar um ano sabático Nossa! depois. E o Heitor com 17 anos, ele tá assim, ai, gente, já sei o que eu quero. Em que momento você falou assim, é isso, tipo, foi no curso, foi depois, foi aqui na Reinvente, como você falou assim, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Olha, eu vou falar pra você que eu acho que isso foi uma construção, porque quando eu comecei a entrar com o audiovisual mesmo, eu cheguei aqui na Reinvent, comecei como. Eu comecei aprendendo um pouquinho de edição de vídeo. é, mas também eu tava participando bastante dos podcasts que já tinha aqui dentro e fazendo a fotografia desses episódios, né? E nesse meio tempo, enquanto mais eu fui estudando sobre isso, sobre fotografia, sobre edição de vídeo, quando eu adentrei mais nesse mundo, cara, foi bizarro, sabe? Eu falo que foi bizarro porque, tipo assim, eu comecei a procurar bem mais, eu fui atrás de entender o que que tudo isso significa realmente, o que que tudo isso causa nas pessoas e vendo esse poder todo do audiovisual e o que que ele gera nas pessoas e o que que você pode, consequentemente, gerar no mundo todo, foi algo que eu vi assim, eu percebi, eu pensei, cara, o que que o audiovisual tem um poder enorme, sabe? E Sim, foi nesse momento que eu peguei e bati, mano, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero estar dentro desse mundo e eu quero fazer também, eu quero me aprimorar numa fotografia, não só, claro, aqui eu trabalho em um nicho específico, mas pra fora eu comecei também a desempenhar isso, então eu comecei a tirar mais fotos, viver o audiovisual a minha vida toda, tanto que eu trabalho muito mais a visão artística, né, das coisas. E sim. querendo ou não, todo mundo que tá no audiovisual é um pouquinho artista, sabe? Como editor ou como fotógrafo. Então, a partir do momento que eu me entendi como artista nesse meio, porque eu sempre me entendi, na verdade, como artista, desde criança, é, quando eu quando eu soube que eu conseguia ter isso também, de novo, no audiovisual e com um potencial ainda maior, eu fiquei maravilhado. E foi nesse momento que eu bati e falei, cara, é isso que eu quero, é o audiovisual que eu quero seguir e é isso que eu quero pra minha vida toda, sabe? Sim. Trazer premiações pro Brasil também, né? Eu Vamos falar amo, é sobre isso? isso, viu? O cinema nacional. E é muito bom, porque eu também comecei, assim, né, através de um projeto também. O meu primeiro contato com o audiovisual foi através de um projeto social. Então, viva as políticas públicas, né? E que tenham muito mais pro cinema e pro audiovisual brasileiro. E eu comecei assim também, e através da arte, né? Outras artes que iam se misturando, né? Eu dancei por muito tempo na vida. E eu conheci uma vez uma dançarina que ela também era produtora audiovisual. E ela misturava as duas artes, assim, e eu fiquei maluca. E eu falei, meu Deus, quero saber como ela faz isso. Preciso saber como ela faz isso. E eu conheci depois, realmente, assim, que eu queria fazer isso através da faculdade. Eu acho que a faculdade abre portas, assim, pra gente... Novos horizontes, Novos né? De horizontes. coisas que a gente não tem acesso, né? E eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E desde a primeira vez que eu gravei, editei uma coisa que eu senti orgulho daquilo que eu fiz, eu falei, é isso. É isso que eu quero fazer e não trocaria por nada essa profissão. Ela é muito desafiadora, mas também é muito gratificante. Eu acho que guardar memórias é, é o meu objetivo de vida, assim. Acho que não tem nada mais bonito na nossa profissão do que guardar memórias e registrar momentos que únicos, né? Que depois a gente pode achar que não faz tanta diferença agora, mas lá na frente, às vezes pode ser o único registro que a gente tem de uma pessoa, de um lugar, de tudo, porque a nossa memória é falha, né? Nossa, memória é falha. Então, gravar pra não esquecer e mostrar é a melhor forma possível. Nossa, sim. Heitor, Ai, meu Deus. qual foi o primeiro trabalho que você pensou? Isso pode virar profissão? Primeiro trabalho que eu pensei que isso pode virar profissão. Sim. Primeiro trabalho que você fez. Pode ser um do seu curso, assim, que você fez e falou. Isso pode virar profissão, não vai ficar só no hobby. Eu posso falar de um específico, mas foi depois. Eu quero falar, tá, eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Fale. Quero falar sobre isso. Você pode Eu, tudo. eu já tava. Eu já tava aqui na Reinvent. Já estava desempenhando o meu papel aqui, minhas funções, como eu desempenho até hoje. E assim, na escola,
aqui mesmo em São Paulo, que eu estudo, que é o Colégio Liberati, aqui lá ali no centro, eu participo de um coletivo, né? É um coletivo antirracista, né? Que a gente fala sobre pautas raciais, faz algumas movimentações. E no meio disso, o professor de lá, que é o professor João Vitor, se ele estiver vendo isso, professor João Vitor, eu gosto muito de você. Você é bom, hein, professor? Você é bom, não saiba te conheço, disso, mas você é bom. Ele é incrível. Ele é fotógrafo também, porque Você arrasa, ele você é muito ele bom. arrasa. Queremos você aqui. Bem, professor Vitor. E daí Daí o que a gente estava querendo fazer? A gente teve a ideia de fazer meio que um clipe, isso ainda na época da Consciência Negra, né? Ano passado, no Dia da Consciência Negra, a gente pensou em fazer um vídeo usando uma música do Emicida. Na verdade, duas músicas do Emicida, né? Que era Amarelo e Princípia. Eu amo essas músicas. Elas, nossa, Gente, o MC dele são manda lindas, muito, né? é lindo. Nossa, até hoje escuto. E, cara, foi muito legal, por causa que o processo todo foi muito bom. E isso é sobre... E, primeiramente, a gente tinha um impasse, porque a gente precisava escolher a música, se ia ser Amarelo ou Princípio. Aí eu pensei, por que a gente não junta as duas? Porque não dá pra escolher só uma, porque não dá pra escolher só uma. Não dá pra escolher não dá. só uma. E aí eu fiquei pensando, beleza, então vamos construir isso, vamos pensar nisso. E aí todos os dias escutava as músicas. Todos os dias eu escutava as músicas pensando como que eu poderia fazer, o que poderia entrar, como que a gente ia organizar tudo, sabe? Então, a gente gravou tudo na escola mesmo. Foi um dia, assim, que a gente pegou a galera, recrutou, então vamos gravar. Eu montei, tipo, um esqueleto de todo o vídeo com os takes que eu queria. Primeiro eu fiz, tipo, eu fiz a shortlist inteira do que eu queria gravar. Eu passei pro CapCut pra poder meio que juntar isso é um processo até foi uma coisa que eu meio que roubei também de um outro criador de conteúdo, que é o Cliver. Nossa, ele é muito bom. Ele é muito bom. Nossa, o cara é muito bom. Nossa, ele é um dos melhores, pra mim, ele é um dos bom. melhores creators que a gente tem hoje em dia no Brasil. E aí ele falou sobre esse processo de você meio que fazer esse esqueleto do vídeo antes mesmo de você ter o material gravado, né? Então você vai colocar. Então eu peguei, montei a timeline e fui colocando ali conforme eu queria. E toda essa construção, tudo isso que a gente fez, tudo isso que a gente produziu, cara, foi tão legal, que daí acho que não foi. Esse é um dos exemplos que eu uso pra poder falar que foi um dos que eu pensei assim, cara, esse trabalho foi muito bom. Esse trabalho foi bom. Claro, tem coisas que eu mudaria hoje em dia. Eu já vejo erros e acertos na criação desse vídeo, nessa produção. Não sei se talvez a gente consiga mostrar depois. Com certeza, porque nós temos um editor. Temos um editor! Pela primeira vez, pra quem não sabe, eu sou editora dos podcasts aqui na Reinvente. E pela primeira vez, não sou eu que irei editar um podcast. Será o nosso amigo Leonardo, nosso amigo está por Leonardo. trás das câmeras. Leonardo, você é incrível, queremos você aqui nessa mesa. Então, talvez eu vou disponibilizar depois. Por favor. Tá no perfil do coletivo, inclusive. E aí... Foi nesse, tipo, como eu falei, toda essa construção desse vídeo, todo o processo que eu tive pra montar esse vídeo foi muito legal e eu quero cada vez mais entrar nesses projetos que eu consigo trabalhar uma criatividade, sabe? Então eu com isso pude ver realmente eu uso como exemplo pra eu poder desempenhar mais trabalhos como esse, sabe? Por causa que são trabalhos criativos. Todo trabalho criativo que a gente tem espaço pra criar é maravilhoso, né? Eu gosto muito disso. Acho que é o melhor jeito de começar também. Eu acho que eu ouvi uma vez, né, de um cineasta que ele falou assim que quanto mais pessoal, melhor. Quanto mais você coloca de você naquilo, melhor fica, porque é você. É um pedaço seu que fica ali no audiovisual. Então, acho que é muito importante. O projeto que eu fiz também, que eu falei... Mano, é isso. Foi o meu primeiro curta-metragem que eu fiz na faculdade. E, gente, tem várias coisas que eu faria diferente. Da bailarina? Tipo, isso. Da bailarina. Várias coisas que eu faria diferente. Assim, a gente tava em 3 pessoas em um sonho de fazer um filme. Mas, assim, só de ralar tanto no processo e ver ele sendo apresentado na hora que os créditos subiram, gente, eu e as 2 meninas que fizeram comigo, a gente chorou. Porque, assim, tinha várias coisas pra mudar, mas só de entregar, sabe? Ver meu nome ali nos créditos de fui eu que fiz. Tipo, não interessa se tá ruim, se tá bom. É meu, fui eu que fiz. Foi você que fez. Então, eu acho que foi assim, é a melhor sensação. E quanto mais pessoal, melhor. E não tem jeito de melhorar se não fazendo.
Não, É isso, não tem jeito de melhorar se não fazer talvez isso. isso até entre como uma das primeiras dicas, né, que a gente tem aí Sim. pra galera. Realmente, assim, se a gente não praticar, tá todo dia estudando, fazendo alguma coisa, pensando em produções autorais e coisas independentes, a gente não consegue evoluir, saber o que que a gente gosta ou não gosta nesse meio tempo, né? Sim. Então, assim, eu só consigo entender realmente o processo que eu quero pros meus próximos vídeos a partir do momento que eu faço um, né? Sim. Então, e é maravilhoso isso. A gente tem aqui também, até na Reinvent, essa coisa toda de fazer de alguns projetos que a gente, para alguns clientes, por exemplo, o Timecast, né, que a gente até Uhum. fez a vinheta deles lá, e foi, assim, o processo que a gente teve pra construir, pra montar, é uma coisa que a gente vai aplicar, querendo ou não, em outras produções também, por causa que é repertório, né? Sim. Então, repertório é muito importante, querendo ou não, no meio Sim. disso, né? Se você não conhece, como você vai fazer, né? Como é que você vai Como fazer? você vai fazer se você não conhece? E falando de começos, né? Qual foi o maior desafio do início? O maior desafio no início, comparação. Ai, nossa, sim! Comparação. Acho que não é nem só do início, né? É. Acho que é durante tudo. É um mal da nossa geração no geral e do audiovisual, né? A gente Uhum. vê pessoas fazendo coisas tão boas que a gente sente que o nosso nunca tá tão bom. Tá tão bom. Nossa, a gente. Foi muito difícil. Graças a Deus, assim, eu sou muito bem terapeutizado. Eu Amo! tenho. Viva a terapia! Viva a terapia. Então, eu tenho. Então, tipo assim, eu trabalhei um pouquinho sobre isso também na terapia. Doutora Vanessa, muito obrigado. E a gente falou sobre essa carada toda sobre comparação. Sim, na verdade, a comparação é um mal da geração como um todo. Principalmente para pessoas, principalmente para artistas, né? Sim, Pessoas que aí são um pouco mais introspectivas, né? E que não tenham essa coisa toda de olhar para o próprio trabalho, para o que próprio faz, mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer se orgulhar muito e buscar muito. A gente tem sempre essa coisa de buscar muito o nosso orgulho para as coisas, né? sim. E fazer com que as outras pessoas olhem pra gente, enxerguem a gente e gostem do que a gente tá fazendo. E foi muito difícil isso pra mim, por causa que, cara, cada foto que eu tirava nunca tava boa o suficiente. Pra mim nunca tava nítida o suficiente. Sim. O vídeo que eu tava fazendo nunca tava, sei lá, emocionante o suficiente. Às vezes nem todo vídeo precisa ser É, um grande vídeo, né? sim. E então foi esse um desafio que, cara, é muito difícil, mas a gente tem que mas constantemente a gente consegue, conforme a gente vai passando, a gente vai vendo um pouquinho mais nosso trabalho, melhorando, entendendo, porque se a gente não cuidar disso, a gente acaba entrando num buraco, né? Aí a gente não consegue Sim. evoluir também por conta disso. É porque cada caminho é diferente, cada trajetória é diferente, cada vídeo é diferente também, então a proposta é diferente, é pra uma coisa. Cada coisa é uma coisa, Cada né? coisa é uma Vamos coisa, cada um não, se assim. botar no seu lugar. Até porque, por exemplo, eu não comecei com 17 anos. Comecei bem mais tarde. Eu fui começar com 19, 20. Foi quando eu realmente entrei, assim, frequentei a faculdade. Então, cada coisa no seu tempo, do seu jeito. E acho que é isso. Pois é. Acho que o maior desafio do início, assim, pra mim, foi começar. O começo. Eu acho que começar pra mim foi um grande desafio do início, É porque porque por onde a gente vai, né? por onde começa, a gente sempre acha que precisa de uma câmera pra começar, precisa ter um melhor celular pra começar, precisa ter os melhores equipamentos de áudio. E não, você só precisa começar com o que você tem. Um celular e um sonho faz muita E coisa, faz né? muita coisa, as pessoas não sabem o quão pode ser feito. Tem aquela frase também de um outro cineasta também que ele falou, uma câmera na mão e um sonho na cabeça, uma ideia na cabeça, né? Sim. Então, tipo, não é necessariamente sobre a câmera, mas sim sobre a sua ideia, né? E o que Sim. você quer passar, o que você quer transmitir, o que você quer fazer, né? Porque não adianta também você ter sei lá, uma Arri Alexa e você ter um roteiro ruim, sabe? O equipamento bom não faz vídeo bom. Não faz vídeo bom. Aí você falou tudo, não faz vídeo bom. Não faz vídeo bom. E a próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Hoje muita gente acha que precisa ter a câmera pra começar. Isso é verdade? Acabamos de falar, gente. Não é verdade. Não é verdade. Comece com o que você tem. Apenas comece. Se alguém, Heitor, tivesse apenas um celular hoje, onde você recomendaria começar? Por Onde? onde? Por onde, assim, você
falaria? Comece por aqui, vai por esse caminho. Cara, eu recomendaria muito. Tem muitos canais muito legais, não só canais no YouTube, mas até no, se você procurar assim no TikTok, no. Primeiro, vou falar uma coisa. Primeiro, se a pessoa tem só um celular, ela precisa entender uma coisa. Até mesmo os celulares de hoje em dia, ou até celulares mais antiguinhos, se você procurar por, às vezes, um aplicativo, alguma coisinha, você consegue estudar os fundamentos do audiovisual só usando o celular. Hoje em dia a gente tem aquele modo Pro do celular, né? A câmera Sim, Pro do celular, onde você consegue ali, às vezes, ter um controle maior das funções do seu celular. Então, por exemplo, a abertura, ISO, shutter, são coisas assim que você consegue controlar, acho que de uma forma, acho que é uma matemática diferente, eu não sei, utilizando isso. E, cara, você estudando o triângulo da exposição, você sim. entendendo os fundamentos, o básico, você entendendo, você buscando saber entender storytelling também, você sabendo contar uma história, né? Criar uma linha de raciocínio porque você tá querendo mostrar, é muito interessante, né? E aí tem diversas fontes que você pode estudar. Tanto tem um canal que muita gente recomenda. Até inclusive o Cliver já falou sobre ele, que é o Studio Binder, que é um estúdio, é um canal no YouTube que fala sobre cinematografia, mostra, ensina, fala sobre isso, às vezes como os diretores fazem isso ou aquilo. Tem o canal do Gaveta, né? O canal do Gaveta, que ele é um editor que está há muito tempo no mercado, já editou pro Jovem Nerd, e ele é incrível, ele faz diversos vídeos falando sobre edição de vídeo, né? Ele é mais focado sobre edição mesmo. Mas eu procuraria sobre. Quando eu comecei no audiovisual, eu só quis estudar sobre o triângulo da exposição. Tipo, Sim. foi a primeira coisa que eu estudei, a primeira coisa que eu vi, só joguei no YouTube e vi 300 vídeos só falando sobre isso. E a partir disso você vai construindo, você vai sabendo coisas ali, sabe? Você vai entendendo essas paradas do audiovisual que você pegando isso e depois você indo testar, indo aprender, fazer e tá em campo, né? Cara, você consegue fazer muita coisa. Até um vlogzinho assim O que você as pessoas consegue também fazer. não estão muito ligadas é que agora o mercado do mobile, que é a gravação no celular, tá enorme, Tá gente. crescendo. Só não tem noção da onde gravar Tá com o crescendo. celular leva, né? O mercado do mobile tem sido muito procurado, principalmente com o crescimento das mídias sociais. Então, tipo assim, tem gente que só é mobile, tem gente que não pega na câmera. E mesmo se você tiver a vontade de depois passar pra câmera, acho que o celular é uma ótima maneira de começar. Uhum. E assim, é excelente. Eu, inclusive, comecei como mobile e até hoje faço muitos trabalhos como mobile mesmo. Eu lembrei de um vídeo, inclusive, que eu fiz, e eu acho que tá no meu perfil do Instagram, eu acho. Que eu fiz com o celular também, que hoje em dia eu olho pra ele e eu tenho muita vergonha por causa que ele tá horrível. Mas ele foi quando eu fui no Museu das Favelas em São Paulo. E eu quis fazer eu fiz esse vídeo foi feito com uma música do Bakushu do Blues, que é um artista incrível, eu gosto muito das músicas dele. E é bom. E foi utilizando o final da música, acho que Imortais e Fatais, eu não lembro o nome da música, mas tinha uma mensagem, acho que foi, mas tinha uma mensagem no final da música, e essa música era, eita, Perdão. É negócio. O meu computador toca. Pode eu, continuar. tá, me lembrou agora de um vídeo que eu fiz, na verdade, que foi um dos primeiros vídeos que eu postei no meu Instagram. Tá horrível aquele vídeo. Mas foi muito legal porque eu tentei uma coisa diferente ali relacionado. Tentei trabalhar um pouquinho dessa coisa de cor, alguma parada assim. Esse vídeo foi eu gravei no Museu das Favelas. Porque eu tava passando ali, foi um rolezinho que eu tive com os meus irmãos e tudo mais. E assim, eu tentei fazer um negócio diferente, só que não gostei muito bem do resultado, mas assim, eu fui me aprofundando, fui indo. Hoje em dia, a parte que eu mais gosto no audiovisual é cor. Eu gosto muito dessa área toda, dessa região toda. E eu estudo muito isso e tento praticar isso em outros, então, até nas edições que a gente faz agora. E, cara, de novo, se você não ir buscar atrás de referências, indo atrás
às vezes, um colorista que eu gosto muito, que é o Marcelo Santana, eu acho. Ele tem Sim, ele vídeos tem um muito curso, né? bons. Sim, ele tem vídeos muito bons falando sobre colorização, de color grading. Cara, é maravilhoso. Maravilhoso, de verdade. Busquem referências. Busquem referências, gravem com o celular, porque é o que as grandes marcas andam procurando bastante, inclusive. Toda grande marca agora tem um mobile por trás, gente. É o assunto do momento. Qual habilidade pesa mais? Criatividade ou equipamento? Criatividade. E por que criatividade, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Por que E por que criatividade? Cara, criatividade porque, de novo, a gente, assim, você tem um equipamento, você sabe mexer no equipamento, você aprende muito fácil. Mas criatividade é uma coisa que ninguém consegue, assim, é uma coisa que só sua, sabe? É. Só você consegue ter a ideia do momento, a ideia que você tá pensando, elaborar essa ideia, saber como que você desmonta essa ideia e traduz essa ideia pro visual, né? É você entender como que você consegue levar isso, às vezes como você consegue passar o sentimento que você quer pelos ângulos da câmera, pela cor da câmera, como que você faz tudo isso. Então, tipo, você tem que. De novo, criatividade é muito sobre também construção de repertório, né? Sim. Então, tipo assim, cara, você precisa entender mais sobre. Você precisa trabalhar a sua criatividade. Beleza, entendeu como que funciona a sua câmera? Beleza, agora trabalhe um pouquinho a sua criatividade. Escreva as suas ideias. Sim. Gente, por favor, tem um bloco de notas salva muita gente. Sim, com certeza. As melhores ideias saem de lá. Saem de lá, sai às vezes numa hora mó aleatória, e daí você vai lá e escreve. Então, tipo, cara, exercite a criatividade. O cérebro a pessoa. Alguém que falou, eu acho que quem falou isso foi a nossa supervisora Estela. Acho que Beijo, Estela. Beijos, Estela, maravilhosa. Eu acho que ela que falou que o cérebro, ele é assim como qualquer músculo do nosso corpo, né? Então, assim, a gente precisa exercitar ele constantemente para que a gente consiga ter ideias melhores, consiga pensar melhor sobre. Isso é lendo, construindo, elaborando suas próprias ideias de alguma maneira. Então é sobre isso, sabe? Não tem como falar que criatividade não pesa mais. Não, com certeza. É a chave para qualquer vídeo bom, qualquer conteúdo bom, né? E agora nós dois juntos aqui, vamos pensar em 3 dicas para dar para quem tá começando. Eu começo? Começa! Não, senti que que eu começasse. Então eu começo, não seja por isso. Você que tem tanto tempo aí, né? Quem sou eu? Nossa, quem vai pioneira do movimento. Pioneira do movimento. Primeira dica, comece. É o que a gente tava falando aqui. Comece do jeito que você tá, do jeito que for. Apenas comece. Não vai ficar bom no começo, gente. É um fato. Não vai ficar bom. A não ser que você seja assim. Nossa! O cineasta, O sim. cineasta, Steven Spielberg. Sei lá. Tarantino. O Walter Salles. Mas, ó, Walter Salles. Comece, gente. Comece. Do jeito que você tiver, com o que você tiver, apenas comece. Essa é a primeira dica. A segunda dica é: vá com calma. Não se compare, porque, assim, a gente quer, às vezes a gente quer apressar muitas coisas, né? Sim. Então, relaxa, o seu momento vai chegar, está chegando, e quanto mais você treina, quanto mais você pratica e mais se aprofunda, mais você tá perto de conseguir alcançar seus grandes objetivos. Sim. E a última dica é procure o seu caminho. O audiovisual é muito amplo, né? Então, não tem uma jornada certa. Ninguém vai falar assim, ó, você começa por aqui, depois você vai por lá, depois você vai por aqui. Lógico, existem formas. Os gurus, né? Existem formas de você fazer isso. Você pode ir através da faculdade, que é algo que eu particularmente indico para todas as pessoas. Conheço muitos profissionais bons que não passaram pela faculdade, passaram talvez por outros cursos, outras formas, mas eu sempre aconselho porque eu acho que a faculdade te leva a lugares que você não tem acesso. Por exemplo, eu não tenho acesso, principalmente agora eu tenho, né? Com a Reinvente. Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu não tinha acesso a certos estúdio de TV, certos equipamentos. Eu acho que a faculdade te leva a esses horizontes, mas também existem outras formas. Networking também é tudo, né? Com certeza, na nossa profissão, principalmente. Não tem o que a gente fala sobre networking, sobre construção de relacionamentos, coisas que a gente com certeza consegue encontrar muito aqui na Reinvente. Na Reinvente, tem uma coisa aqui que tem na Reinvente, é network, a gente que sabe do que tá falando. Com certeza, com certeza. Então, vamos agora que a gente saiu do início, né, mostrou pro pessoal como que começa, como que vai, a gente vai falar agora como a gente faz, o que a gente faz. Olha que loucura.
A gente grava vídeo todo dia, Heitor? Não. Ele me perguntando se grava ou não. Não, a gente não grava vídeo todo dia. Porque, assim, se a gente estiver falando de, sei lá, às vezes uma pessoa que tá começando e quer ali arduamente fazer isso, aprender, correr atrás, dá pra entender, mas conforme você vai crescendo, evoluindo e aprimorando, você vai vendo que não há necessidade de fazer um vídeo todo dia, né? Quantidade não é qualidade. Vamos falar sobre? Vamos falar sobre isso, gente. Você não precisa gravar uma coisa que toda pessoa que pega a câmera pela primeira vez vai fazer. Gravar igual um maluco. Um dedinho nervoso, gravar, tirar milhões de fotos. Você não vai usar nem metade disso. Você só vai ficar maluco quando for editar. Vai por mim. Eu já fiz isso mais de uma vez. Vamos falar sobre isso. O seu drive não vai aguentar milhões de vídeos. Você não precisa de milhões de vídeos. Mas vai dar tudo certo. Todo mundo tem que passar por essa experiência, né? Não, é evento canônico. É evento canônico. Evento canônico. Na prática, o que faz alguém parar pra assistir um vídeo? O que faz alguém parar pra assistir um Sim, vídeo? que prende a pessoa no vídeo. Narrativa. Aí você foi Ritmo, cirúrgico. Narrativa e isso. Você tem que trabalhar. Eu acho que um vídeo precisa trabalhar duas coisas: ritmo e narrativa. Ou Sim. narrativa e ritmo. Acho que eu colocaria ritmo e narrativa. Ritmo primeiro, por causa que hoje em dia, cara, tudo passa muito rápido. Tudo, assim, uma pessoa assistir um vídeo de 20 minutos no YouTube, como esse que você tá vendo agora, pesa bastante. Por favor, veja até o final. Por favor, veja até o final. Muitas pessoas não têm nem, sabe, saco pra ver, sabe? Sim. Às vezes querem um conteúdo, assim, algum conteúdo mais rápido, um conteúdo mais cirúrgico, Sim. que seja objetivo. Então, você precisa entender como é que você trabalha o ritmo do seu vídeo e a narrativa pra você conseguir fazer um vídeo interessante, passar uma mensagem interessante e conseguir atingir quem você quer atingir. Sim. Sabe? Não, acho que eu concordo totalmente, principalmente com a questão do ritmo, porque você pode estar falando a coisa mais interessante do mundo. Se a sua música não tiver cortando na batida, Rapaz, a pessoa não vai prestar atenção. não vai prestar A pessoa vai ficar prestando atenção no quanto é errado a batida da música. Então, acho que ritmo, não só em questão de música, mas em questão de imagem também, Sim. eu acho que faz toda a diferença. Não, sim. Como você pensa nos primeiros segundos de um conteúdo? Vozes da minha cabeça. Não, tô brincando. Os primeiros segundos de um conteúdo... vamos lá. O conteúdo na rede social é aquilo. As pessoas sempre falam e é meio que tipo uma... Tem uma fórmula que você pode seguir. Existe um caminho que você pode seguir, que é o seguinte. Os 3 primeiros segundos, você tem que chamar bastante atenção. Isso quem consegue falar bastante é as nossas criadoras de conteúdo, né? Grandes criadoras de conteúdo daqui da Reinvent. Mas é você ter uma boa chamada, é você ter um bom gancho, né? Saber prender a pessoa ali nos primeiros 3 segundos mesmo do seu vídeo. Então, eu diria que esses primeiros segundos são os primeiros mais necessários que você precisa ter para chamar a atenção de uma pessoa e ela ser meio que um convite, sabe? Olha, eu tenho esse Sim. vídeo aqui, passou tudo isso na sua tela agora, então vamos elaborar um pouquinho, Sim. sabe? E a partir disso você vai discorrendo sobre. Eu acho que um gancho bom ajuda, com certeza. Acho que faz o que a pessoa faz, a pessoa aprender mesmo. E eu, assim, em questão de edição, o que eu gosto é de... Ou, dependendo do vídeo, assim, eu ponho muita informação no começo pra pessoa já ficar meio interessada. Porque é uma pessoa muito imediatista, né? Sim. Vamos lá, as pessoas estão assistindo filmes. Eu, como cineasta de informação, fico apavorada. 9x2, gente, vamos lá? Vamos não falar sobre precisa. isso? Não precisa também, vamos dar uma segurada. Mas eu acho que prender a atenção é uma coisa muito difícil na nossa geração atual, né? Muito difícil. Então eu tento sempre colocar, assim, o máximo de coisas que vão acontecer no vídeo, nos primeiros segundos, pra pessoa falar, eu preciso ver até o final. Você faz você faz aquele... Você passa, por exemplo... Às vezes, partes interessantes, frases interessantes do vídeo no começo, sabe? Às vezes, muita gente faz isso, até em alguns cortes das redes sociais. Pega uma frase que tá lá no meio do vídeo e coloca no começo pra já chamar a atenção da pessoa, pra ela... Opa, não, vamos ver esse vídeo, que isso aqui que ele falou é interessante. Aí, a partir disso, ela vai ver a frase lá na frente. Então, Às vezes, querer saber o contexto da frase, né? Porque ela fora de contexto fica muito ruim. Às vezes a pessoa fica, tipo, você super polêmico. Às vezes ela fala um negócio bom, absurdo. Tem gente que faz de propósito. Fala um absurdo no começo do vídeo. Sim. Tipo... Fere todos os direitos humanos. Aí depois, não, calma, mas não é bem assim. Não é bem assim, tá legal. fora de contexto.
É, o que a gente falou, né? Quais tipos de gancho costumam funcionar melhor? Eu acho que esse é um bom exemplo Temos de uma também, frase sim, polêmica. frases polêmicas, mas a gente tem também sobre ganchos, né? A gente tem vários tipos, eles têm, eu considero, assim, ganchos que são visuais e tem também os sonoros, né? Os auditivos. Então, por exemplo, som de effects funcionam bastante. Aprendam a utilizar som de effects no vídeo de Ah, eu fico vocês. viciada. Todos os meus vídeos. Pode olhar aí, você pode olhar em todo vídeo que eu edito. Vai ter um clique quando aparece uma imagem. Precisa, né? Sou viciada no clique. Não, o clique é maravilhoso, cara, é tipo, porque, por exemplo, você precisa, o som comunica bastante, Sim. então, às vezes, o que você enxerga e escuta ao mesmo tempo, traz uma imersão, querendo ou não, pra você dentro do vídeo, então, a questão do clique, quando aparece uma foto, ou, às vezes, ao invés de você trocar bruscamente de um take pro outro, você coloca uma transição no meio com algum sonzinho ali no meio também é bom. Risers, que são também outros efeitos sonoros que também puxam muita atenção, a galera você consegue prender bastante a atenção da pessoa. E visualmente, textos funcionam bastante, letterings funcionam bastante, né? Às vezes você colocar um texto chamativo no começo do seu vídeo já traz a pessoa, já puxa a pessoa. Às vezes é um efeito de um zoom, alguma coisa do tipo assim que ajuda. Por exemplo, o que a gente fez aqui no começo aqui no começo da gravação com a câmera móvel Sim. é um gancho. A pessoa, não é muito comum a gente ver isso, né? Sim. Então isso já puxa a atenção pra pessoa. Opa, ok, interessante, estética interessante, da hora. Então ela vai se interessar por isso um pouquinho, sabe? Acho que camadas, né? Tipo, no geral, na edição. As pessoas não assistem mais vídeos só de cabeça flutuante, né? Como chama, tipo, só Aham. a pessoa Talking falando head, sim, ali sim, sim, sim. sem nada. Então, acho que faz diferença. Faz. Existe diferença entre criar vídeo para o Instagram, TikTok e YouTube? Sim. Muita diferença. Sim, existe. Nossa. Acho que na nossa área do audiovisual, principalmente, acho que tem edição que funciona pro Instagram, tem edição que funciona pro TikTok e tem edição que funciona pro YouTube. São plataformas diferentes, né? Então acho que não tem muito como ser igual. Eu vi um vídeo já, acho que também isso serve de exemplo. Eu já vi um editor, o que ele fez? Ele pegou um vídeo no YouTube e ele trouxe aquele estilo de edição dinâmica pra dentro desse vídeo do YouTube e postou no TikTok. Acho que foi no Instagram, na verdade, postou no Instagram. E o vídeo, ele repercutiu bem, a galera entregou pra bastante gente, só que muita gente tava comentando que não casava muito com o vídeo, por causa que era muita informação Uhum. ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes pro YouTube fica meio maçante, tipo, Sim. você tem que aprender a atenção da pessoa, mas você precisa saber dosar, sabe? Pra você também Sim. não criar um vídeo que a pessoa, ela é tipo dopamina em cima de dopamina e ela vai ficar louca vendo seu vídeo. É o famoso brain rot, né, que vai dar nela. São públicos diferentes, né? Públicos diferentes, a gente tem que entender isso. Se a gente não entender o nosso público, a gente não consegue. A gente não consegue entregar certo, sabe? É bom a gente ver isso. Tem gente que tá no Instagram, tem gente que tá no TikTok, as gerações são diferentes também. No perfil da Reinvent, inclusive, tem muito conteúdo falando sobre isso. Então, você que não segue a Reinvent nas redes sociais, siga agora. Por favor, Siga para agora e vai seguir. Aí depois você volta aqui pra gente conversar. Vamos até esperar um tempinho. Vamos até esperar uns 5 segundinhos. Seguiu? Obrigada. Vamos lá. Obrigada. Vambora. Vamos a gente continuar nosso papo agora. Qual erro mais faz um vídeo perder a retenção e por que o áudio ruim? Vamos lá? E por que o áudio ruim? Por que o áudio ruim? Tem uma frase muito legal que eles falam, que eu não sei quem falou também, mas às vezes eu tô inventando, né? Ninguém falou essa frase, tô inventando. Mas Ah, é porque é um filósofo. um filósofo! As pessoas no Enem, por que é um filósofo? Porque um filósofo, vulgo meu pai, falou o seguinte. Um vídeo com um áudio bom, só que uma imagem ruim, a pessoa consegue ficar. Mas agora a pessoa não fica no seu vídeo se o áudio estiver horrível. Sua imagem pode estar em 4K. A pessoa não vai E ficar. tem uma pessoa que consegue falar isso muito bem, que é o nosso Leonardo. Que ele tá ali atrás, assim. Foi o Léo que falou isso. Ele era o filósofo. Ele era o filósofo. Mas cara, realmente, tipo, se o seu áudio estiver ruim do seu vídeo, você não vai conseguir fazer a pessoa ficar por muito tempo. Porque ela vai ficar, às vezes o som tá chiado, tá estourado. A pessoa, já pula. Não consegue prestar atenção. Não consegue. Não adianta, a imagem pode estar boa, mas se o áudio estiver ruim, não vai vir a pessoa. Agora, vamos pra área que a gente mais faz aqui na Reinvent, que é o nosso carro-chefe, que é edição. Bora lá? Vamos falar sobre música, edição e bastidores. Vamos lá.
Como escolher músicas sem correr o risco de ter problemas no YouTube? Vamos falar sobre Vamos falar sobre primeiro. essa aí você reza, Primeiro você torce. reza. Você vai fazendo uma corrente de oração pro YouTube não derrubar seu vídeo. Não, tem formas, assim. O YouTube é uma plataforma muito complexa com direitos autorais. Muito mais do que o Instagram, do que o TikTok, qualquer outra plataforma. Ele pega, gente, não adianta. Você pode botar a música da lá, ele vai pegar nem que seja, tipo, 2 palavras. Só porque você citou o nome dela nesse vídeo, a gente tá... Já tá abençoado. Já tá, nossa senhora. Já vai cair o vídeo, já. Realmente, é uma coisa muito complexa. E é por isso que, em questão de trilha, eu sempre vou indicar você usar trilhas sem direitos autorais. Que são as famosas trilhas brancas, enfim. Royalty free, como você quiser chamar. São trilhas que são liberadas e que realmente o YouTube não vai cair. Porque às vezes ele derruba o vídeo de vez. Por exemplo, se é uma música da... provavelmente ele vai derrubar de vez. E tem músicas que ele fala assim, ó... essa música aqui você pode usar porque liberaram os direitos. Então você pode usar, mas nem sempre quer dizer que vai monetizar. Então tem essa diferença ainda. Tem músicas que você pode usar, mas que mesmo assim você não consegue monetizar com elas. Não. Então é um assunto bem delicado, não só questão de música, mas qualquer imagem ou vídeo que tenha direitos autorais, você pode usar, acho que até no máximo 15 segundos, se não me engano, de um vídeo, você pode usar até 15 segundos. A partir disso, ele já barra e a parte boa do YouTube é que quando você sobe um vídeo lá, ele mostra certinho a parte que tá dando direito autoral, a música certinho, então é mais fácil. Ele dá porrada, mas às vezes ele consegue ajudar a gente, Mas né? ele fala onde você tá tomando a porrada, pelo menos, né? E como escolher música sem correr o risco de ter problemas no YouTube? Existem algumas opções. No YouTube mesmo, pra você saber... Você pode pesquisar até mesmo no YouTube músicas sem direitos autorais, que são royalty free. E daí você consegue... Às vezes uma música que até... olhando a descrição da música você consegue ver, por causa que o YouTube ele disponibiliza lá, às vezes, as especificações lá, e daí você consegue entender e identificar se a música tem direitos autorais ou não. Sim. Mas existem outras opções, como, por exemplo, tem algumas plataformas por aí, como o Artlist, Epidemic Sound, que são plataformas que conseguem, elas são... Claro que você precisa ter a assinatura delas, mas você consegue... Não, disfarce, não vou falar assim. Existem plataformas que você consegue fazer isso, que você consegue pesquisar por músicas e colocar elas ali no seu vídeo sem ter problemas autorais, por causa que são plataformas que disponibilizam músicas de direitos livres, né? Sim. Eu não sou muito a favor disso, mas existe uma outra forma também, que é você usar uma música feita por inteligência artificial. Viva os artistas independentes! Viva os artistas independentes! Vamos lá, gente! Vamos falar sobre isso. Então, tipo Viva assim, né? Não sou adepto a essa prática, mas... é uma opção, não deixa de ser. Né? E no próprio YouTube tem a biblioteca de áudio, onde você consegue usar todas aquelas músicas. E são várias, tem músicas muito boas, que inclusive eu uso bastante, e que você pode usar sem problema nenhum nos seus vídeos no YouTube. Vale a pena pagar por bancos de áudio? Muito! Muito! Eu gosto, eu tenho algumas assinaturas, mas porque eu gosto de ter opção. Mas existem gratuitas, como por exemplo a do próprio YouTube. Tem outras, acho que acredito que gratuitas também. Sim. Mas eu acho que é um bom investimento, não é? Não, é total. Tipo, gente, por favor, a gente precisa... É claro que essa parte toda de bancos, de imagens, de áudios. Cara, mas eu acho que áudio vale muito a pena, porque você tem algumas plataformas que disponibilizam não só de músicas, mas de efeitos sonoros, de alguns efeitos, ou outros efeitos que também são muito legais você criar o seu próprio banco também. Existem, como você falou, o YouTube também que disponibiliza, então, assim, tem como você encontrar essas soluções gratuitas. Mas assinar vai valer bem a pena, assim, apesar de, às vezes, algumas assinaturas não serem tão acessíveis assim, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. De áudio, a que eu gosto de usar é o Epidemic Sound, e eu também uso a do YouTube. E em relação a direitos autorais, assim, de vídeos, eu gosto também do Motion Array, eu acho que assim fala. Eu acho muito bom, acho que tem muitos vídeos lá, tem um banco bem legal, assim, também. Porque também vídeo também dá direito autoral, hein, gente? Vamos tá falando imagem sobre? Também, vamos tá tomando aí cuidado, não é só áudio. Tem alguma que você...
Tem queira Artlist, recomendar. eu uso o Artlist, que aí eu consigo as músicas, né? Que aí eu vou através dele, baixo as músicas e depois coloco nos meus vídeos sem problema nenhum. Para quem edita até mesmo no CapCut, a própria biblioteca do CapCut tem, se você souber fazer bem a pesquisa, né? Se você souber filtrar bem, você consegue músicas bem interessantes que você pode aplicar no seu vídeo sem problema nenhum. Acho que é sobre isso. É sobre isso. Além disso, já que a gente tá falando de recomendações aqui, né, de ferramentas, qual ferramenta ou aplicativo você acha que é indispensável pra quem tá começando? Ferramenta ou aplicativo? Pode ser de tudo. Por exemplo, o CapCut eu acho que é uma CapCut. ótima. Tipo Perfeita, assim, eu tenho aqui. melhor opção pra quem tá começando. Ele é super completo, né? Aham. E fácil. Eu acho que ele é muito intuitivo. Isso, pra mim, a melhor coisa pra quem tá começando é algo intuitivo. Porque existem outros mais profissionais, né? Como o Premiere, o Premiere, Final Cut, DaVinci. que são os que a gente usa. Mas eles já são pra uma ala mais profissional. Então, as coisas são muito escondidas. Eu acho que frustra muito as pessoas que estão começando, né? Uhum. Porque fala, eu vou querer começar a editar. Aí abre o Premiere, tá tudo escondido. Não O que tá acontecendo? É meio desesperador, assim, né? Então, acho que o CapCut, ele é uma ótima solução pra você aprender os conceitos e tudo mais. E Uhum. agora ele tá cada vez mais completo, né? Tem pra celular Nossa, também. super. Ele lançou uma atualização agora que ele traz o sistema de timeline igual no Premiere, que você consegue ter várias timelines diferentes em um mesmo projeto. Isso é legal, porque otimiza tempo de você às vezes, criar vários projetos. Isso pra, por exemplo, quem edita corte pra podcast, essas coisas, é só você trazer o vídeo bruto pro projeto, criar as timelines dos cortes e depois você vai editando, entendeu? Isso é muito legal. Sim. Então, tanto na versão de desktop, que é a versão do computador, quanto na versão de celular, você consegue elaborar seus vídeos, você consegue fazer algumas coisas bem interessantes. Então, sim, CapCut, apesar dos pesares dele, ele é legalzinho, Ele né? é legal, não. Ele é muito legal. Ele é muito bom. Agora a gente vai, né, se entregar um pouco. Porque nem só de vídeos bons, nem só de flores, vive os produtores audiovisuais aqui da Reinvente. Qual foi o maior perrengue que você já viveu em uma gravação? Vamos estar falando sobre? E por que o áudio? E por que o áudio, pior que é? Gente, é aquilo, né? Tem. Se você. Às vezes, o que você precisa? Às vezes, a única coisa que você precisa numa gravação é um fone de ouvido. Uhum. Pra você monitorar, saber se o áudio tá bom e tudo mais. Claro, tem outros detalhes também. Tem assim, a questão do áudio. E tem uma outra coisa também, um outro momento aí da minha vida. Teve uma vez que eu filmei. Não foi aqui, foi no trabalho da escola, né? Foi o vídeo, o nome daquele vídeo lá era Nós Existe, do Emicida, né? Fazendo referência também a outros projetos, outras coisas que a gente tem lá na escola. E eu filmei, foi uma das primeiras vezes que eu filmei em log, né? Que é o log, Uhum. para as pessoas que não sabem, né? O log, ele é basicamente um perfil de cor dentro das suas câmeras. Tem câmeras que tem câmeras que não tem. Eu uso uma Sony ZV-10 para gravar. E aí, essa Sony ZV-10, ela tem o perfil log. E daí, com o log, eu consigo trabalhar na pós-produção melhor mais a questão das cores. Então, ele é um perfil mais lavado, né? Ele é meio acinzentado, justamente para a gente conseguir trabalhar mais e ter essa flexibilidade na hora de a gente fazer as edições. Existe o processo depois de revelação do log, que você faz dentro do programa de edição, que é onde você pega e você converte esse perfil de cor log para trazer as cores reais da tua filmagem. E às vezes você tem que se atentar, porque gravar em log, muita gente tem medo de gravar em log justamente por causa da exposição. E a exposição, às vezes, sai. Se você não se atentar a isso, a sua exposição sai errada e você, de vez em quando, não consegue recuperar o arquivo por causa que você, às vezes, a exposição que você fez ficou uma área muito clara ou muito escura, sabe? Então teve esse momento dentro do vídeo. Da edição, que alguns takes saíram com a exposição meio zoada na hora que eu fui revelar, e eu não consegui revelar por causa que a partir do momento eu não consegui recuperar por causa que a imagem ela acabava sendo danificada, né? Então Sim. tem essa questão toda do ruído da imagem e tudo mais. Então temos que se atentar. Mas aprendeu, né? Aprendemos, Aprendeu, né? Porque viver a e gente aprende aprendendo. assim, né? É isso, é aprendendo com os erros. Não é aprendendo com os erros. O meu maior perrengue também foi com áudio, foi bem desesperador, porque no meu primeiro curta-metragem, vê se pode uma coisa dessa. Eu acho que eu sei. A gente foi inventar de gravar, assim, em Arujá. Arujá, pra quem não sabe, é um lugar
Muito longe, assim, ó, fim do mundo, aí vem Arujá depois. E aí a gente falou, vamos gravar lá. No me perdoe se tiver alguém de Arujá. Adorei. A cidade é linda, gente. Detonou Arujá. Cancela agora. Aí a gente chegou lá, um sítio maravilhoso. Gente, a gente tava assim, estourando. Orçamento baixo, né? Consegui um sítio. Nossa, muito legal. Chegamos lá, montamos tudo, as atrizes preparadas, assim, era só falar ação. Vamos microfonar todo mundo. Cadê o microfone? Quem microfonou? Cadê o microfone? Cadê? E revira aquele sítio, não tem microfone. Aí a minha amiga vira pra mim, esqueci o microfone. Lá em Itaquá e Arujá, tem assim, uma boa distância. Uber não entra nada, bem desesperador. E aí a gente assim, ó, tendo que fingir costume na frente das atrizes, né? Ai, a gente vai só fazer não sei o que pra começar, não sei o que lá. Sei que a gente fez a maior gambiarra da história com o celular, assim, com áudio da câmera, não sei o que. Depois a gente se matou pra tratar aquele áudio, mas deu Sabe o que eu certo. faria? Pegava um cabo de vassoura, Ah. aí colocava o celular ali com fita crepe, botava no gravador do celular e vambora. E vambora. Vamos improvisar. É no rústico mesmo, né? É sobre o cinema rústico. Vambora. Mas no final deu certo e aprendi também. E aprendi, olha que loucura. O importante é sempre aprender. Claro. E agora, Heitor, como é tudo novo, né? A gente vai pro nosso quadro novo. Você tá preparado? Oxi, nasci pronto. Então, ó, vou contar qual é, mas antes vem aqui de pertinho pra te contar esse segredo. Tá começando agora o Disque Dicas! Uma dica pra quem grava apenas com celular. Aprenda os fundamentos. Use os fundamentos audiovisual. Uma dica de iluminação. Uma dica de iluminação? De iluminação. Luz de 3 pontos, pra mim é eu ia essa. falar. Luz de 3 pontos. Luz mais fácil e Luz de 3 pontos. que não tem erro. Mas se você não conseguir, se você não tiver, se você não puder utilizar a luz artificial, você entenda como que você consegue, por exemplo, elaborar uma luz daquelas, tipo, você tem uma luz principal só, você tem uma janela na sua casa, você consegue posicionar de uma forma que você fique, por exemplo, a 45 graus e você consegue ter a iluminação mais necessária da sua vida. Sim. Uma dica de áudio. Verifique se está modulando o áudio. Verifique e é isso, trate. Verifique e trate. Verifique e trate, boa. Uma dica de edição. Aprenda a utilizar efeitos sonoros. Boa, efeito sonoro. Ritmo no geral. Ritmo no geral. Um aplicativo ou ferramenta que vocês usam e indicam. Tenho uma ferramenta? Tá, uma ferramenta. Pode ser. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui o Artlist, né? Ou o Epidemic Sound pra músicas. Se você vai falar pra música, eu vou falar pro áudio no geral. Acho que o Adobe Podcast é muito bom. Do podcast nunca Ele salva muitos áudios, assim, que estão estragados, acabados. Ele salva muito. Um erro que vocês cometeram e hoje nunca mais repetirão. Posso falar? Posso falar? Cara... Perder áudio, nunca mais. Nunca mais, mas eu vou falar um errozinho de principiante, gente, que vocês têm, por favor. Se você tá editando pelo CapCut e no celular, vai no final do seu vídeo e tira o encerramento do CapCut pro no final do vídeo não ter a logozão do CapCut, por verdade. Favor. Você não precisa fazer esse comercial, se não estão te pagando, né? Não precisa fazer esse comercial. Agora, a gente vai pro nosso segundo quadro, que a gente vai dar mais dicas ainda. Mais? Porque aqui a gente não para nunca. Você quer começar no audiovisual... Você vai sair daqui com um diploma. Vai precisar nem fazer mais curso. Pra quê? Pra que faculdade? Pra quê? Agora, Heitor, a gente vai pro nosso quadro que tem que ser assim, ó. Rápido. Tão rápido quando você faz um corte. Por favor, hein? Então é muito rápido. Por favor, né? A gente vai pro nosso quadro chamado Ping Pong. Oxi. É agora ou nunca, hein? Qual que é o nome do quadro? Ping Pong. O que você tá indo, mano? Vai, preparado? Olha lá, hein? Premiere ou CapCut? Premiere, né? Sony ou Canon? Sony. iPhone ou câmera?
Câmera. Gravar ou editar? Gravar. Luz natural ou iluminação artificial? Natural. Reels ou YouTube? Reels. Filme favorito? Homem-Aranha no Aranhaverso. Criador de conteúdo favorito e por que o Cliver? Porque ele é incrível. Um perfil que todo mundo deveria seguir. Reinvente, para por favor. agora e vai lá Siga seguir. Reinvente em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e todas as A gente tá em todos os lugares, então vai seguir a gente. Até na sua casa. Nossa, ficou um pouco assustador essa parte. E se alguém for começar no audiovisual amanhã, qual seria o primeiro passo? Seguir a Reinvente em todas as redes sociais. Clarinho que sim, né, burra? Amo. E começar, eu acho que é o primeiro passo de tudo, né? Nossa, Começar. Não, sim. Você precisa começar. Não tenha medo de começar. E outra, assim, a gente sabe como que o mundo é. Você vai ouvir muitas críticas aí, né? Sejam boas ou ruins. Mas cabe a você saber o que realmente vai acrescentar no seu trabalho para você evoluir e entregar os melhores trabalhos, os melhores vídeos da sua vida. Amo. Qual seria o conselho que você gostaria de ter recebido quando começou? Qual, Andressa? O conselho que eu gostaria de ter recebido, eu acho que assim, uma coisa que ninguém me avisou é que ser uma mulher no audiovisual Vamos estar é uma falando coisa sobre. complicada. Vamos estar Porque, falando sobre. infelizmente, é uma profissão ainda muito dominada por homens. Então, acho que assim, em todos os lugares que eu trabalho, é muito homem em todas as equipes, principalmente quando se trata de câmera. Tanto que os cameramen, né? O nome já diz. Caraca. Então, assim, ser uma mulher no audiovisual, acho que o conselho que eu gostaria de ter recebido é que vai ser difícil, não vai ser nada fácil. As pessoas vão te diminuir o tempo inteiro. O tempo inteiro eles vão achar que sabem mais que você. Então, acho que o conselho que eu daria é não abaixe a cabeça. Você sabe o que você tá fazendo. E mesmo se não souber, fala que sabe, oxi. Brincadeira. Inventa, não. Brincadeira, mas seja muito fiel ao que você acredita e aquilo que você acha que é o certo, porque o seu olhar é único. Ele é feminino e é único. Então, não desista e confia no seu. Confia no seu e não deixa ninguém passar por cima de você, que você vai brilhar com certeza. Ixi, gente, mas depois dessa, o que eu falo, né? O que eu falo depois desse fecho? Depois desse lacre. Depois desse lacre, eu vou até ficar quieto e aplaudir. Mas, gente, vamos lá. Eu gostaria muito, realmente, de ter recebido um conselho, assim. É por causa que também essa parada toda sobre se comparar, sobre comparar o seu trabalho. Se você é uma girl no audiovisual, seu trabalho é único. Saiba disso, só você vai ter a mente pensante para você fazer o seu trabalho, a visão que você tem. Atualmente aqui na Reinvente, a nossa equipe praticamente é inteiramente composta por mulheres e cada uma delas tem as suas visões, tem suas formas de entregar um trabalho maravilhoso. Então, eu gostaria muito realmente de ter recebido esse conselho sobre não se comparar, sobre eu entender onde eu tô, qual que é o meu lugar e como que eu posso fazer para melhorar. Eu diria que pra mim é sobre isso. Perfeito, arrasou. Então, gente, muito obrigada, Heitor. Muito obrigado por compartilhar mais umas experiências. Tô Pra quem não muito sabe, feliz. gente, o nosso dia a dia é assim. A gente fica o dia inteirinho falando de audiovisual. O dia todinho. Então, foi muito bom ter isso registrado hoje. E se esse episódio te ajudou de alguma forma a como começar ou sentir que agora dá pra encaminhar, compartilha com alguém também. Coloca aqui nos comentários se você quer que a gente receba aqui outra pessoa. Se você tiver um nome aí, pode colocar aqui que a gente vai levar em consideração. Curta bastante, siga as redes sociais da Reinvente, ative o sininho, se inscreva aqui no canal pra não perder os próximos episódios. E que vem muita coisa boa, vem muita gente legal aqui conversar comigo. Então não perca, eu sou a Andressa e te espero no próximo episódio.